pessoal, então a gente já definiu todas essas condições aqui de restrição, os nossos 4 pontos remotos, e agora é hora da gente continuar essas restrições aqui. O que mais que a gente tem, né? Então aqui a gente pode perceber que nessas regiões a gente tem a rotação livre, a gente deixou também nesses dois a direção axial livre também. Aqui a gente tem o amortecedor. Então, o amortecedor, na direção do amortecedor, ela vai ter uma restrição também, uma restrição na translação. E aqui a gente pode interpretar da seguinte maneira. Imagine que o seu amortecedor... vamos pensar em quando vai acontecer a maior tensão, a maior solicitação nessa bandeja. Vai ser quando o amortecedor ele atingir o fim de curso. Então, quando você atingir o fim de curso do seu amortecedor, ou até quando você tiver um impacto muito grande e que seu amortecedor ele trabalha até como numa condição, vamos dizer, de pouca absorção desse impacto, vai ser como se você estivesse restringindo esse deslocamento, essa translação no sentido axial do amortecedor. E é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos restringir essa translação, esse deslocamento aí do amortecedor. Para isso, vamos usar um displacement agora. Aqui ó, eu selecionei essa face, cliquei em displacement, então, aqui vocês podem ver que está como face. E agora a gente pode restringir o x, y e z. Mas o que acontece? Esse x, y e z está referenciado no sistema de coordenada global. E como a gente precisa da direção exata do nosso amortecedor, nós vamos criar um novo sistema de coordenada local. Então, botão direito, Insert, Coordinate System, vou colocar amortecedor aqui. Vou clicar na face, vou selecionar aqui, e agora nós vamos fazer o seguinte. Imagine que você tem você vai ter que pegar isso daqui, vai ter que medir para saber quantos graus do seu sistema de coordenada global a direção do amortecedor está. Então, para você fazer essa rotação, você pode vir aqui, clicar, vamos falar que eu quero alinhar o X. Então, eu vou rotacionar o Z. Eu venho em RZ, cliquei aqui, venho aqui embaixo e vou rotacionar ele à medida que eu quero. Então, olha só, 60, eu vou colocar 80 graus. Então, é isso daqui onde a posição do amortecedor, tá? Para cada caso, isso daqui você vai ter que saber exatamente qual que é essa direção. Agora eu volto no meu displacement, eu vou considerar o meu sistema de coordenada amortecedor e vou fixar o X. Então, eu fixei o X. Legal. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar uma força. Aqui agora a gente está com as condições de contorno, elas estão feitas aqui, né? Elas estão já consideradas. Eu tenho aonde ele é preso no chassi, eu tenho essa localização que é preso no amortecedor. Agora, se vocês fizerem uma análise aí da solicitação estrutural, da vida dessa bandeja, na corrida do Baja, vocês têm diferentes load cases, vocês têm diferentes eventos, diferentes tipos de pistas, tipos de solicitação que vocês possam ter nessa bandeja. Então, eu vou citar alguns aqui, por exemplo. Um vai ser um impacto vertical, o impacto em que eu tenho realmente aqui nesse eixo vertical da manga, né? Imagina que você está passando num buraco, esse é um tipo de solicitação. Agora, você pode ter também um impacto frontal, que seria um outro tipo de impacto. Você pode ter outros diversos tipos aí que, dependendo da situação da prova que você possa analisar, vai acontecer. O que eu sugiro agora é que vocês façam uma análise detalhada de qual tipo de solicitação que vocês têm para cada situação dessa daqui, e daí vocês consideram um tipo de análise, um load case,
para cada uma dessas aqui. Você pode fazer o seguinte, considera só uma carga para uma condição, depois uma outra carga para outra condição. Se vocês quiserem fazer uma combinação de cargas, também é possível, usando esse mesmo modelo e só arrastando mais análises estáticas, de uma maneira que vocês não vão perder tempo aí. O que eu vou fazer a consideração aqui é de uma carga vertical. Um único comentário que eu queria fazer é o seguinte, quando vocês têm um impacto frontal aqui, percebem o seguinte, você vai tender a rotacionar essa manga. Vocês têm que lembrar que o sentido de rotação aqui, ele está livre. Ele está livre por conta da junta, e realmente ele é livre. O que vai parar ele na realidade? O que vai parar é a barra da direção, que ela vai estar conectada nesse ponto que a gente não está representando aqui, ou até o fim de curso, se bater em alguma coisa aqui, se a manga virar até uma posição em que você tenha um fim de curso. Então, essas considerações que eu estou falando, elas são super importantes, porque se você for analisar, ainda falta aqui uma condição de contorno em que a gente não está considerando nessa consideração. Para estabilizar essa rotação, de uma maneira muito simplificada, o que eu poderia fazer é até colocar aqui um displacement, né? E eu vou falar que nessa região ele não vai ter uma translação nesse eixo axial desse furo. Eu posso, de novo, criar um sistema de coordenada local, barra direção. Vou selecionar essa face aqui e vou definir o meu eixo principal Z, daquela mesma maneira, de acordo com essa face aqui. Beleza. E venho no displacement, vou selecionar o meu sistema de coordenada, o sistema de coordenada barra de direção, e vou restringir o Z. Dessa maneira, essas considerações elas estão feitas aqui também. O ideal aqui seria a gente colocar como que ele é fixo, como essa barra de direção ela é fixa, qual o tipo de suporte isso aqui existe. E até lembrar que pode existir casos em que você não queira representar essa condição, que você queira não sentir esse efeito da barra de direção, mas sim, por exemplo, um fim de curso ou alguma coisa do tipo. Tá, então as condições aqui de contorno, de restrição, elas estão feitas e o que falta é a gente aplicar a força. Eu vou aplicar uma força remota. Essa força remota ela tem a mesma analogia do Remote Displacement. Então eu posso aplicar a força, eu vou considerar que essa força ela esteja aqui, ela esteja sendo aplicada na roda, realmente, né? Não aqui. É a roda que vai fazer contato com o solo. Eu vou vir no Coordinate System, vou criar um novo sistema de coordenada e vou colocar a roda. Vou selecionar isso daqui. Eu quero que o meu eixo principal, eu vou colocar o X mesmo, ele esteja orientado por seleção da geometria. Tá. E ele já tá, talvez até já estava. E agora eu posso fazer o seguinte. Isso daqui foi criado no centro geométrico aqui dessa face, certo? Então esse sistema de coordenada. A minha força eu vou chamar o sistema de coordenada local roda. Eu vou zerar tudo primeiro. Tá? Então, a minha força está sendo aplicada nessa região, nesse ponto. Agora, vamos falar que desse ponto até a roda, eu tenho uma distância de 80 milímetros. Vamos ver se 80 milímetros talvez seja um pouco demais. 50 milímetros. Tá? Então, eu tenho 50 milímetros de distância, né? Eu venho agora para definir a minha força. A força que eu vou selecionar
no sentido vertical, mas vocês reparem que esse sentido vertical ele não está alinhado, o eixo Y não está alinhado com a vertical aqui realmente da peça, né? Da manga. Eu vou tomar como referência a manga. Vou aplicar nessa direção vertical a manga. Então vamos corrigir esse sistema de coordenada. Eu vou clicar no Z aqui, no outro eixo, e vou colocar Geometry Selection. Vou clicar em uma aresta. E pronto, agora eu direcionei dessa maneira. Se eu quiser mudar a direção, eu posso mudar. Ó. Eu deixo o Y para cima, por uma questão de orientação mesmo. E agora eu posso vir aqui e aplicar o sistema de a força que eu quero em Y menos 1000, por exemplo. E dessa maneira eu consigo, agora estou pronto, já estou com as condições de contorno feitas, já estou com a malha feita também, e agora a gente pode ir para a próxima etapa, que é rodar e analisar os resultados. Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente continua. Até mais!